Mateus, capítulo 9. Hoje nós vamos dar uma caminhada na palavra, amém? Então fica com sua Bíblia aí, anota, depois você pergunta para o Espírito Santo. Perde a bênção, não. Mateus capítulo 9, versículo 16. Escute. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Amém? Queridos, muitas vezes nós queremos remendos, muitas vezes nós queremos, aproveitar aquilo que já está velho. Muitas vezes nós ficamos economizando as coisas do mundo espiritual. Não deixamos Deus fazer igual Ele fez lá no deserto. A roupa crescia no corpo, a sandália crescia no pé, não tinha doença. Nascia menino, e nascia menino, e nascia mais menino, e o povo crescia, e o povo ficava um povo poderoso, um povo numeroso. Antigamente se guardava, era pele de cabra que se fazia esses odres, e se guardava ali o vinho. Só que tem que o vinho é o seguinte, querido, se você colocar num odre velho, o vinho vai fermentando, ele vai expandindo, ele vai se fortalecendo. Ele vai inchando e vai inchando o odre também. Se o odre for velho, ele estoura. Então muitas das vezes o Senhor quer trabalhar na sua vida, quer te encher com o Espírito dele, quer te usar, mas você está velho. Você se sente velho. Você não quer nada com as coisas de Deus porque já estou muito velho. Isso eu estou falando de pessoas de 15, 16. Sabe quando o seu menino fala que está cansado? Não, pai, eu estou tão cansado hoje. Mas como? Nem começou a vida? Não, eu estou cansado demais. Então, e nós? Então, muitas das vezes, Deus quer trabalhar isso em nós. Deus quer mudar isso em nós. Como que Ele vai colocar uma coisa nova em nós, se nós não sentimos novos? Se nós estamos velhos? Se colocar numa vasilha nova, os dois crescem juntos. O vinho vai fermentando e ficando melhor. E a vasilha vai suportando isso. E esse novo se renova todo dia em nossa vida. Se eu quero ser novo, se eu busco as novidades de Deus, se eu busco as coisas de Deus, isso cresce em mim. Se você se enche do Espírito de Deus, a tendência é você dilatar cheio do Espírito. As coisas não vão te barrar porque você está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus, você está renovado, está novo, cheio de novidade de vida, podendo ter 80, 100. Josué começou a batalhar, depois ele foi envelhecendo, e ele não desanimou não. Ele falou assim, não, eu me sinto como aquele rapaz quando Deus me chamou. Então você tem que sentir, desde o dia que Deus te mostrou que Ele é Deus na sua vida, que o Senhor falou assim, olha, você é meu servo, minha serva. Então encha, cresça com o Espírito de Deus, permita isso em sua vida, mas para isso você tem que estar novo, todos os dias, você tem que estar mudado, todos os dias. Senão, querido, rebenta, vaza o vinho e estraga. Muitas vezes está acontecendo isso com nós. Há muito tempo não é colocado o vinho, ou o azeite, ou o óleo. Vamos pegar o exemplo do vinho aqui. Muitas vezes não é colocado o vinho. A botija está seca. O odre está seco. Ressequido. Se enchendo de uma hora para outra de vinho e pressionado, ele vai estourar. Vai arrebentar, vai vazar aquele líquido precioso, vai vazar as provisões de Deus, as bênçãos de Deus.
E não é para isso, você encher do Espírito, você se renovar no Espírito, você ser novo espiritualmente, para aí o Espírito de Deus expandir em você, você ser usado a cada dia. As pessoas acham que ser usado é assim, ó. Eles foram cheios do Espírito Santo e foram usados o período até a morte deles. Foram cheios primeiro. Ali chegou vinho, mas em odres novos. Eles estavam ali clamando, estavam ali pedindo ao Senhor, estavam ali buscando, estavam ali, Senhor, Senhor. E muitas vezes nós perdemos isso, muitas vezes nós não queremos isso. Quando Jesus chegou anunciando as boas novas, quando Jesus chegou anunciando as coisas dele, todo mundo se escandalizou. Os crentes daquela época, as pessoas daquela época, os servos daquela época, os sacerdotes daquela época se escandalizaram. Não viam ali o ensinamento de verdade, não viam ali. Por quê? Porque eram religiosos. Porque cumpria uma liturgia, um ritual. Não saía daquilo nem uma vírgula. Nem uma vírgula. Não entendiam as coisas de Deus. Tinha milagre? Não. Tinha cura? Não. Sacerdote todo dia ia para a sinagoga, passava por um monte de pessoas endemoniadas. Um odre seco. Passava por pessoas enfermas, pessoas pedindo esmola. Hoje isso é igreja de Deus. Entramos e saímos cheios de pessoas mortas, cheios de pessoas com problemas, cheios de pessoas enfermas, cheios de pessoas doentes, espiritualmente, às vezes, fisicamente, e não acontece nada. Por que não acontece nada, querido? Porque as pessoas se escandalizam, porque é religioso. Ah, isso não acontece mais não. Isso é odre velho. Isso é odre velho, que não crê, que não tem uma posição diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Olha que coisa interessante. Marcos capítulo 1. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Fica vivo, fica esperto. Hoje as coisas de Deus, as coisas do Senhor ainda nos espanta, ainda escandaliza. Quando você ouve uma revelação pelo Espírito de Deus, se você é crente em Jesus Cristo, está cheio do vinho novo, você é um odre novo, você quer isso na sua vida, quando você ouve falar de guerra e rumores de guerra, e você ouve falar das profecias contra a terra, contra o Estado, contra o município, como que você recebe isso? Ainda com espanto, e você acha que a sua oração vai mudar alguma coisa? Se Deus avisou, não tem mudança, meu irmão. Tem coisas que você não deve orar para mudar, não, porque Deus determinou. Deus que determinou. E muitas vezes Deus determina uma coisa, você está orando e embarreirando, e Deus vai te tirar você do caminho. Todos nós, povo de Deus, fomos avisados. Todos nós fomos avisados dos acontecimentos de 2016. Em particular, essa congregação, o Senhor derramou aqui inúmeras respostas, inúmeras profecias e revelações. E se você acompanhar, estão acontecendo. Já aconteceram e estão acontecendo. Nem venceu o mês de janeiro. Já aconteceu um monte de coisa. Mas também se brotou, nem começou o ano, se brotou já inúmeras coisas. Milagre, provisão, resposta de Deus. Olha o espanto desse povo aqui. Marcos 1, essa é do 21. Amém? Amém? Eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele começou a ensinar. Está vendo a diferença de ministério? Ele começou a ensinar primeiro. Como que uma pessoa vai ser capacitada para receber se ele não foi ensinado?
A pessoa não tem ensinamento nenhum, já recebe o milagre, já recebe a cura, já recebe a provisão. Não se prega mais o evangelho, só se prega a prosperidade, só se prega a cura, só se prega que você é o melhor, que o resto é pior, que você que merece, o resto não merece, que aqui tem isso, lá tem aquilo, não sei aonde tem aquilo. Não, começou a ensinar. Versículo 22. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Que coisa! O que esse povo recebia dentro da sinagoga? O que o povo de Deus recebe hoje dentro das congregações? O que está acontecendo que o povo de Deus ainda fica espantado quando se ressuscita alguém, quando se alguém é curado de uma doença incurável, quando alguém recebe uma provisão que já estava perdida? Nossa, por quê? Glória a Deus! Eu recebi, passei a prova porque o Senhor era comigo. Ficaram maravilhados. Os mestres da lei não tinham o Espírito de Deus. Os mestres da lei eram odres velhos. Quantos homens hoje sobem no altar e são odres velhos? Quantos louvores são louvores velhos? Não é o louvor antigo, não, é o louvor velho. É aquele louvor que não muda a história mais. Nós cantamos Rua de Cruz, muda a história, não muda? Como mudou a minha vida? Eu ouvi isso quando era menino. Quando foi trazido de novo, outro de novo. O problema é que eu louvor velho, me dá a minha bênção para depois você subir. Aí Deus não dá a bênção, você fica cantando hino e nunca mais sabe aquele hino. Está vendo como é que fica velho? Muda o disco, né? Não. Deus está dando a bênção aí, recebe. Deus está entregando a provisão, recebe. Sabe, num culto, se você não saiu com a resposta de Deus num culto, outro velho, que não tem cabimento. Que não tem cabimento, é hora da vontade de pular aqui, gritar, aí mais vai escandalizar. Hoje o pastor estava pentecostal, então ele tinha comido alguma coisa, estava se coçando, estava ali, aí despistava. Se der 3 pulos aqui, nossa, cruz credo, misericórdia, aleluia, o outro, cada um vai ter uma reação. Aqui não foi diferente, querido. Nossa, esse homem fala com autoridade. Acabou com os mestres da lei, acabou com o sacerdote, acabou com o escriba. O que esse povo ensinava? O que se ensina hoje? O que você pode acreditar que Deus está revelando? Eu estou lendo o que está escrito. Você pode debater comigo essa palavra que você vai perder. Você pode discutir comigo essa palavra. Vamos continuar aqui para você entender. 23. Justo, olha para você ver, queridos, como a coisa é séria. E tem gente que não está preparado para isso. É muito doido. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Acabou, não teve mais conversa, querido. Cala-te e sai dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Mais um espanto. 27. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns para os outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles obedecem. Que isso? Até o demônio está obedecendo e tem crente que não obedece. Deus manda o crente ficar calado, o crente tramela. Deus manda o crente orar, o crente reclama. A orar, Deus acordar para orar. O Senhor me acordou 3 horas da manhã para orar, com uma chuva dessa, com um frio desse. Queridos, que coisa assustadora. Aí vem uma questão interessante. Jesus entrou lá para ensinar, e com autoridade. Então nós vemos a casa do Senhor, nós saímos da nossa casa preparado para qualquer coisa. É soldado de Deus, amém? Já pensou se Jesus sai só para ensinar?
Eu tenho autoridade, eu vou só ensinar. Naquele exato momento, um demônio manifestou, um homem possesso de demônios. E agora? Jesus só ensina? Está vendo como é que você tem que andar preparado? Está vendo como é que você tem que ser um odre novo, cheio, disposto, cheio do Espírito de Deus? Não, não estou preparado para esse demônio, não. Pronto. Ele ia ser bonzinho mestre da lei, ou pior. Cala-te. Ele já ia revelar quem era Jesus, querido. O demônio já ia revelar: tu és o Filho de Deus. Ele já ia falar: tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Cala-te e sai dele. Nós viemos com um culto, domingo. Glória, aleluia. Aconteceu isso aqui ou não? Pode acontecer mais vezes ou não? Viemos com um culto, Cabral. Glória a Deus, domingão, beleza. Fechar ali e começar a semana de pé direito. Manifesta um demônio. Aí eu falei: Jesus, só uma pessoa me confessou: pastor, o senhor bater e só eu apanhar. Tomou conta do demônio. E a ministração longínqua? Senhor, não vou nem chegar lá perto, não. Dá uma ordem para sair logo. Está vendo aqui? Naquele exato momento, manifesta um demônio dentro da sinagoga. Só Jesus tinha autoridade. Só Jesus falou. Só Jesus repreendeu e mandou ele sair fora. Sai de casa, meu irmão, sai preparado. Você pode voltar e estar lá na porta da sua casa te esperando. Você pode sair e ele está ali te esperando. Você está entendendo o que o Espírito de Deus falou com você, querido? Ordem novo, cheio. Cheio. Satanás fica olhando e vê aqueles ordens meio murcho, já meio assim, cinzento, folveiro. Deita e rola. Um ordem que não crê, que não tem fé, que não persevera, que duvida assustadoramente. Ao espanto, todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: essa é terrível. Libertou o homem. Há quanto tempo ele ficava dentro da sinagoga escutando, hein? Nós, enquanto estiver aqui. Quem mandava naquela sinagoga, queridos, eram os mestres da lei, tudo odre velho, tudo murcho, tudo caquético. Esse demônio mandava dentro daquela igreja, meu irmão. Presta atenção, o Senhor está falando com você, revelação do Espírito Santo. Ele vira para Jesus e fala assim: por que você veio aqui agora? Olha que coisa interessante. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Ou seja, eles mandavam nos cultos ali, nas leituras bíblicas ali. Queridos, que frieza e que coisa louca que devia ser dentro da sinagoga. Estava glória a Deus dentro da sinagoga? Cantava-se louvores verdadeiramente dentro dessa sinagoga? Envergonhava, ele estava lá mandando no culto. Você veio nos destruir? Nós estávamos tão bem aqui. Agora você vem com uma doutrina, com um ensino novo, com uma palavra diferente. Cala-te e sai dele. Ficaram admirados, tão admirados que não perguntavam para o outro. Imagina o mestre da lei perguntando para o outro mestre da lei: que ensino que é esse? Que autoridade que é essa? Falando baixinho no ouvido do outro, né? O que é isso? Essa pergunta a gente escuta nesse século, querido. O que é isso que esse povo crente está fazendo? Por que esse povo crente levanta clamor? Por que esse povo crente louva desse jeito? Por quê? O que é isso? Um novo ensino? Com um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Deus te deu uma ordem hoje, você obedeceu, meu irmão? Arrepende depressa. Arrepende depressa. O Senhor tem misericórdia de mim. O Espírito calou.
e não teve domínio sobre aquela sinagoga mais. Não teve revelação de quem ele era, porque não era o tempo, tinha o tempo certo de quem era a revelação de quem era Jesus. E é como hoje, as notícias se espalham. Que tristeza, queridos. Olha o versículo 28. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Quem espalhou a notícia, queridos, que estavam, nossa, o cara ensina, tem uma doutrina, e o seguinte, até demônio obedece ele. Aí isso é Beelzebub. Está vendo como é que o pessoal associa as coisas? Quando Deus traz uma palavra para nós, querido, uma revelação para nós, é para a gente temer, não. É para a gente consertar, é para a gente vivificar, é para a gente estar firme na presença de Deus. É um novo ensino, uma nova doutrina para mudança. A doutrina que você tinha nas sinagogas lá era tão velha, mas tão velha, que os demônios deitavam e rolavam. Faziam o que eles queriam. Não tinha ninguém para expulsar demônio lá não, meu irmão. Não tinha ninguém para dar autorização de cura. Lembra do homem da mão ressequida dentro do templo? Lembra das coisas que Deus fez dentro da sinagoga? Eram velhos, mas não quiseram ser renovados, não quiseram ter novidade de vida, não aceitaram o ensino do Senhor, não quiseram essa novidade de vida. Nós precisamos de andar em novidade de vida, amém? Nós precisamos ter um novo em nós. Se Satanás não vê o novo em nós, meu irmão, nós perdemos. Nós ficamos igual os outros aqui. Nossa, aconteceu um milagre, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não fechou a igreja tal, não abriu não sei o que, não que não sei o que, não. Está vendo? Se correu por toda a Galileia. Muitos curiosos seguiam Jesus. Queria saber dos milagres, na curiosidade. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Aí não acontecia nada. Está enfraquecendo. Deus sabe o momento certo, querido. Sabe o que você veio aqui hoje? É o momento certo. Aleluia. Deus escreve assim, querido. Muitas vezes nós duvidamos das coisas de Deus. E Deus vem, escreve, reescreve e muda a história das nossas vidas. O que nós precisamos de ter? Ó? Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Um pouquinho à frente aí. Atos, Romanos capítulo 6. Oh, glória, bênção pura. Poderia ler Romanos todo aqui, querido, mas eu quero focar num versículo com os meus irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Amém? Amém. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Em outras traduções, andamos nós também em novidade de vida. A sua é essa, né? Então, andar em novidade de vida. A pessoa olha para você, Chico, vê alguma novidade de vida? Ele tem que ver, tem um odre novo, cheio, sendo cheio, culto após culto, e a cada oração que você faz, o Senhor o enche. A pessoa precisa de olhar e falar assim, não, por que esse cara está diferente? Por que esse homem tem que eu não tenho? E você tem para entregar para eles. E se vai que nessa aí um manifesto do demônio, você tem autoridade para expulsar em nome de Jesus. Porque nós morremos com Ele e também com Ele viveremos. Então os sinais e prodígios dele são feitos através de nós. Sabe por que não desce o anjo do céu mais longe de você com aquela frequência? Porque você é o anjo chamado de Deus para cumprir nessa terra. O que está no ventre da sua mulher é um anjo de Deus já sendo preparado para cumprir nessa terra. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Mas se eu não assumir isso, querido, se eu não assumir, como diz o texto aqui, nós somos sepultados com Ele na morte. O Laércio velho foi sepultado com Ele na morte. Aí sim eu ressuscito novo. Aí sim eu tenho um ano de novidade de vida. Aí eu tenho uma vida nova. Todo mundo pergunta, você ainda é crente, senhor?
E agora mais enraizado ainda que o senhor passou. É assim. Sei. Sim, sou eu. É mesmo? É. Nem perto chega, porque não quer ser um odre novo. Não quer andar em novidade de vida. Não quer morrer para o mundo e viver para Cristo. Não quer, querido. Está vendo como é que Deus te pega? Está vendo como é que Deus, o Senhor nos pega pela orelha e fala, e aí, qual que é a sua resposta? Homem de Deus, mulher de Deus, anda em novidade de vida. E mais uma. Essa é bacana. Romanos 7. Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Essa é boa, Jesus. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Para servirmos em novidade de Espírito e não na velhice da letra. O Senhor falando com você, te prendia, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Então não é preso mais. Você não está preso ao mundo, você não está preso às coisas, você não está preso a ninguém. Você é livre para andar em novidade de vida, porque você tem uma novidade de espírito. Havia um espírito que não tinha comunhão com o Espírito de Deus, passou a ter comunhão com o Espírito de Deus. Aí é novidade de espírito. O espírito é renovado a cada manhã. Quantos espíritos velhos você conhece, meu irmão? Que segue sempre aquela linha. Não sai só aquilo ali. E isso não deixa ver Jesus, porque segue só religião. Segue só religião, não segue Jesus. Por isso que eles ficaram assustados. Fomos libertados da lei. Fomos libertados da acusação. Para servirmos conforme o novo modo do Espírito. Uma novidade do Espírito. O espiritual isso tem um peso enorme, querido. Nem de redor os demônios ficam. Nem de redor. Queridos, acontecem sinais, prodígios e maravilhas e milagres no mundo espiritual. Só quem é espiritual que vê. Quando o anjo vem no mundo espiritual e ali guerreia junto com você, guerreia a seu favor, vem livramento, vem cura, vem provisão, vem um monte de coisa, mas nós não vemos. Nós não vemos e vamos distanciando dessa vivência. A pior coisa que tem é quando o Senhor nos repreende e nós não aceitamos. Eu não aceito, não, eu sou mestre da lei. Eu não aceito, não, eu sou sacerdote. Sabe o chumbo grosso ali? Eu aceito. Primeiro é em mim. Quando eu leio, a cadeira treme, o chão treme. Fico doidão, filho. Tem que parar para orar. Um monte de demônio me cutucando. Talvez pegue a palavra para ler. Acho que acontece com algum de vocês também. Qualquer coisa que a gente vai ler da palavra de Deus dá sono. Já começa. Espírito do sono doido. Se não tiver novidade de espírito, meu irmão, dorme mesmo. A cabeça começa a doer. Cabeça doendo. Você fica 3 horas vendo o filme. Você anda 31 primeiro, até tarde da noite, pode dormir 4, 5 horas da manhã. Lê um versículo da Bíblia, 2, um capítulo. A cabeça. Que é isso? Que dor de cabeça é essa? Aí dá fome, dá sede, aí dá um monte de coisa, e nunca que você se acorda e você chega a palavra de Deus. Está vendo a guerra espiritual, a gente não vê? A gente queria estar numa guerra espiritual. Uma vez o irmão falou isso comigo: pastor, eu estou preparando, estou com a armadura toda de Efésios 6, e decorou ela toda e falou ela toda comigo. Eu estou pronto para entrar lá no inferno e arrebentar. Deus falou comigo: é o primeiro a correr. Eu falei: seu irmão, você vai ser o primeiro a correr. Você vai fazer igual o Pedro, assim, onde é que o senhor for, eu vou junto. Você vai me negar hoje. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, querido? Espiritual é uma coisa diferente.
diferente. Se você está com o espírito renovado,